Bem-vindo a todos. Como eu disse há pouquinho na aula anterior, a minha metodologia é repetição de procedimentos para fixação da aprendizagem. Então, daqui por diante, vocês vão ver que o assunto sempre será o mesmo: história da língua portuguesa. E, às vezes, muita coisa que já foi dito vai ser repetida. O professor sempre repete? Não, é intencional. É para, repetindo, fixar a aprendizagem. Então, vocês vão ver que já foram coisas vistas. Primeiro, não é novidade para ninguém que a Península Ibérica foi invadida pelos romanos no século depois antes de Cristo, a pedido dos ibéricos, não eram portugueses ainda, né? Falavam a língua celta, inclusive, que não tem nada a ver com o português, e muito menos com o latim. E obrigaram os portugueses, quando se dirigisse aos romanos, que o fizessem em latim. O latim clássico. Mas como as pessoas não tinham conhecimento do latim clássico, o latim que eles escreviam era um latim como se fosse de um caipira escrevendo um discurso. Então, a língua portuguesa, que vai ser gerida junto com o galego, é uma língua vinda do latim do povo, e não do latim dos clássicos. Ovídio, César, Quintiliano, Varrão, nada disso. Bem, os romanos ficaram ali mais ou menos 400 anos, e quando eles começaram a se enfraquecer, estou olhando aqui, 476 é o fim do Império Romano do Ocidente, toda a Península Ibérica já estava romanizada. Quando eu falo toda, é Espanha também. Bom, aqui tem um desenho do Senado romano. Bom, os romanos se enfraqueceram, foram embora. Os vândalos, que são povos da Alemanha, a palavra é um pouco preconceituosa, é um povo, só que como eles tinham um comportamento meio agressivo, hoje toda pessoa que tem esse tipo de comportamento são vândalos. Mas eles, como nome, não tem nada a ver com o que eles significam. Eles são um povo. Como eles viram que os romanos se enfraqueceram e os árabes foram varridos da Península Ibérica, eles encontraram espaço e invadiram a Península Ibérica, principalmente Portugal. E ali deixaram vestígios. Impressionante que, enquanto os romanos modificaram toda a gramática do celta e transformaram numa outra língua, que vai ser o galego-português e depois o português, os vândalos emprestaram apenas vocabulário e não mexeram na estrutura da língua. Nada na sintaxe, na semântica, na morfologia, na fonologia, na fonética, não sei se eu lembrei de todas as partes. E deixaram vocabulários, que até hoje é falado. Muito bem. Branco, dardo, ganso, estrico, etc. A autora vai dizer que é uma dicasinha para saber quando a palavra é árabe, é só ver se ela tem a L na frente. Não funciona sempre. Mas, de qualquer forma, ela dá aqui dois exemplos. Al-Kayat, que vai dar alfaiate, e Al-Kutum, que vai dar algodão. Bem, aí surgiram os árabes e invadiram a Península Ibérica. Finalmente, vejam que lá no século II eles estavam querendo, só vão conseguir no ano 1000, isto é, no século XII. E fundaram várias cidades, e uma das cidades que eles fundaram chamava-se Condado Portucalense. Não precisa ser inteligente para descobrir que é nesse condado que vai ter origem o país chamado Portugal. Nesse período surgiram os primeiros textos escritos
de uma nova língua que não tinha nada a ver com os árabes, porque também eles não conseguiram mexer na estrutura da língua portuguesa, nem na sintaxe, nem na semântica, nem no léxico sim, nem na filologia, nem na fonética, nada. E aí eles tiveram os primeiros textos, e a língua que dali saiu não era bem ainda o português, mas era o galego-português. Depois que a língua passou do ano 1000 e pouco, já estamos em 1450, falta 50 anos para Cabral chegar aqui, nós vamos ver que entrou na moda, porque o povo, quando começa a ficar mais bem estruturado, sobra tempo para pessoas criarem a arte. E, como hoje, as moças e os moços, eles, quando estão apaixonados, eles escutam uma música e dizem: essa música é a minha cara, ou então essa música é a nossa cara. Os trovadores fizeram esse papel naquela época. Eles viviam cantando e divertindo as pessoas, porque não esqueçam que não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nem coronavírus. Muito bem. Agora, repare que verso bonitinho, até hoje seria muito interessante. Um trovador fez a pedido de um senhor que queria encantar sua namorada. Senhora, parte tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes olhos de ninguém. Isso escrito há 500 anos antes de Cristo. Bem, em 1500, todo mundo sabe que aconteceu um fato histórico, a descoberta do Brasil. Aí eles vão entrar em contato com os indígenas, e dos indígenas eles recebem muito vocabulário, especialmente se for da língua tupi. Depois, durante a aula, eu vou falar que eles dizem que a língua parecida é tudo lero-lero, não é bem isso, mas enfim, não eram só tupi, eram muito mais indígenas, de etnias diferentes, de línguas diferentes, a ponto de se dizer que na época da descoberta tinha mais de 1000 línguas indígenas aqui no Brasil. E os indígenas eram em torno, alguns falam de 3 milhões, 5 milhões, mas alguns falam até de 10 milhões de pessoas. Pois é, aí se começaram a melhorar, e aí a língua tupi depois até se tornou uma língua geral para as pessoas antes da chegada de Pombal, que vai depois acabar com toda essa brincadeira. A língua tupi deixou de novo, não conseguiu mexer na estrutura da língua portuguesa, mas mexeu no léxico e nos encheu de léxico sem possibilidade de contar quantos foram. Aqui estou mostrando alguns, vocês estão lendo, né? Inclusive nome de cidades. Bem, depois o Brasil, nos anos 1800, começa a importar negros da África e, sem ficar agora aqui discutindo se foram bem tratados ou não tratados, o fato é que os negros chegaram aqui, cada um com a sua língua, cada um com o seu falar, e aos poucos foram influenciando a fala dos brasileiros. Para se ter uma ideia, foram trazidos para cá 4 milhões de africanos escravizados, nem todos da mesma língua, entre homens e mulheres. Bem, aí está um desenho mostrando a influência. Palavras depois dos africanos, ali por 1800 e lá vai pedrada, o nosso grande Dom Pedro II, ele vê que há muitos negros do Brasil, e ele disse, com as próprias palavras,
que precisava esbranquiçar o país. E aí ele fez uma viagem internacional e convidou todo o povo da Europa, principalmente o da Itália, para virem para cá. E eles foram mais ou menos para Espírito Santo e para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de 1800 a 1900. Depois de 1900 chegaram também sírios, turcos, japoneses, além de grupos menores de vários outros países. Todos vêm e deixam alguma palavra de lembrança. Nunca na estrutura, só no léxico. Portanto, a população brasileira tem diversas origens. Como eu já falei, então não vou dizer mais, o italiano, o inglês, o francês e o espanhol. Mas dentro de Portugal e do Brasil também tem diferenças. Depois já vamos trabalhar mais. Por exemplo, comboio em Portugal, trem no Brasil. Autocarro em Portugal, ônibus no Brasil. Fato em Portugal, terno no Brasil. E ele está dizendo agora aqui, ela melhor dizendo, que as palavras também ficam velhas. De fato, tem palavras que vão sendo desusadas e as gerações novas escutam o avô falar e dizem: mas de onde o avô tirou isso? O vovô tirou isso? É porque essa palavra está sendo desusada e ela vai morrer como um ser vivo. A língua é um ser vivo. Ela surge, ela se desenvolve, ela cresce, depois ela definha e desaparece. Sim, professor, a língua portuguesa vai desaparecer? Com certeza. Quando, professor? Não sei. Um belo dia vai desaparecer. Se for pela tendência atual, aquela língua daquele país ali de cima vai acabar dominando isso aqui. Porque nós temos uma mania de sempre pegar palavras do inglês. Por exemplo, vou dar alguns neologismos. Não, essas aqui são palavras que vão envelhecendo, né? Sou para fazer esse trabalho, com o significado de que é fácil. Acho que ninguém mais usa isso. E chamar um delinquente de gatuno, aqui em Porto Velho, eu nunca ouvi. E as novas palavras se chamam neologismo, novas palavras, e elas têm criação, principalmente hoje em dia, pelo telefone e pela internet. Veja, pela internet, deletar, scanner e digitar. Tem as gírias, né, que nós vamos entrar em detalhe depois, são muito usadas, elas têm uma dificuldade de se tornarem oficiais, mas na conversa comum do dia a dia, elas são muito empregadas. Também as línguas formam nome de pessoas, e aí temos alguns, a gente vê logo aqui, influência israelense, Daniel, israelense, assim por diante. Ou hebraico, o nome da língua, né? A língua portuguesa é falada não só no Brasil e Portugal, mas também em Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Bom, esse era o caminho e esta é a primeira aula sobre a história da língua portuguesa, um retrato, um fragmento da história da língua portuguesa. Muito obrigado, até a próxima aula.